Olá, senhoras e senhores, professor Júlio Santos na área. Hoje com o tema urbanização, transformação do espaço rural em espaço urbano. Não podemos confundir urbanização com crescimento urbano. Esse último, fenômeno de expansão física das cidades, ocorrendo a macrocefalia urbana, a conurbação, a formação de áreas subnormais e do processo de periurbanização, a periferia da periferia, com indivíduos vivendo abaixo da linha da pobreza, ou seja, com menos de 1,25 dólares por dia. A urbanização tem uma íntima relação com o fenômeno do êxodo rural e da industrialização. Mas por que com o êxodo rural? Vamos lembrar da segunda metade do século XX. Os Estados Unidos têm um fortalecimento do fenômeno da Revolução Verde. O governo americano começa a atribuir papéis. Ele, nação desenvolvida, teria o papel de produzir mercadorias com alto valor agregado. Já os países em desenvolvimento, a produção de commodities. Mas você sabe o que é um commodity? Matéria-prima no estado primitivo ou semi-industrializado de comercialização global. Vou te dar exemplo. Laranja está no estado primitivo? Sim. É comercializada globalmente? Sim. É um commodity. Assim como o minério de ferro. O piqui está no estado primitivo? Sim. Mas é comercializado globalmente? Não, não é um commodity. Então, para o governo americano, haveriam papéis. Ele, desenvolvimento de mercadorias com alto valor agregado. Já os países em desenvolvimento, tais como o Brasil, vai produzir matéria-prima. Dizia também os Estados Unidos de maneira errônea, é responsabilidade desses países a fome global, uma vez que as suas técnicas produtivas são ultrapassadas, obsoletas, o que não é verdade. A fome global está associada a 3 aspectos. Primeiro aspecto, me diga aí, desperdício. Segundo aspecto, interesses econômicos, uma vez que alimento é caro, dependendo do poder de paridade de cada nação. E além do desperdício, interesses econômicos. Má distribuição. Enquanto a população americana está sofrendo com obesidade mórbida, países africanos intensa desnutrição. Porém, o governo americano queria fortalecer os laços de dependência com países em desenvolvimento, tais como o Brasil. O Brasil aderiu à Revolução Verde, comprou adubo, fertilizantes, pesticidas, máquinas agrícolas. Resultado, a mecanização do campo promoveu o êxodo rural, onde esse indivíduo, em busca da sua sobrevivência, foi para a cidade. Uma mão de obra desqualificada, logo vai viver nas áreas marginalizadas, nas áreas subnormais, áreas favelizadas. Haverá o processo de periurbanização, a periferia da periferia, com indivíduos vivendo abaixo da linha da pobreza. Haverá a macrocefalia urbana. O que é isso? É quando uma cidade não consegue prestar os serviços básicos, educação, saúde, moradia, segurança pública devido ao aumento do contingente populacional em um pequeno intervalo de tempo. Haverá também o encontro de 2 ou mais cidades próximas devido à intensa urbanização, que digo de passagem, uma urbanização desordenada. Fenômeno esse chamado de conurbação. Então perceba que a urbanização está relacionada ao êxodo rural e também à industrialização. Então hoje nós temos um compromisso extremamente importante em sua preparação. Vamos destacar a urbanização, que nada mais é do que a transformação do espaço rural em urbano. É tornar o espaço urbano, é desenvolver organismos urbanos. A urbanização tem uma relação com o êxodo rural e com o processo de industrialização. Vamos tentar entender
o que eu disse agora de uma maneira calma, tranquila, uma vez que você está no Gran Cursos Online. E aqui sim, preparação voltada à sua aprovação. Então vamos lembrar que na segunda metade do século XX, mais ou menos 1960, o governo americano ele está no momento de grande desenvolvimento da Revolução Verde. Revolução Verde. E aqui este governo americano vai atribuir papéis. Qual seria o seu papel do governo americano? Produção de tecnologia. E esse mesmo governo americano culpa a fome global devido a técnicas rudimentares, técnicas obsoletas de países em desenvolvimento. Tais como o Brasil. O Brasil vai aderir à Revolução Verde. O Brasil, a Índia, o México vai aderir. E quando acontece essa adesão, o que eu vou ter? Exatamente, meu querido, a mecanização. Esta mecanização vai promover o êxodo rural. Este êxodo rural é responsável por um crescimento bastante desordenado. Então perceba como é que o êxodo rural tem a ver com a urbanização. Tanto é, gente, que é na década de 70 que eu vou ter uma população urbana no Brasil superando a sua população rural. É a partir da década de 70 que eu tenho essa transformação. E hoje o Brasil tem uma população urbana de mais ou menos 85 a 87% de seus indivíduos vivem no meio urbano, ok? Pessoal, mas isso aqui é padrão europeu, verdade. Porém, meu querido, minha querida, diferente da Europa, eu tenho uma urbanização desordenada. Somente a partir da década de 70 que começa a se destacar alguns problemas, e eu disse para você um deles, a expansão de áreas subnormais, áreas favelizadas que contam muitas vezes com uma total negligência por parte do poder público. É nesse momento que haverá a substituição da teoria malthusiana, uma teoria voltada ao controle populacional, que diz que a população cresce em progressão geométrica. O alimento cresce em progressão aritmética. A diferença da população do alimento causa fome e o controle populacional se dá através das guerras e epidemias. Malthus estava errado porque Malthus não considerou a revolução tecnológica na produção de alimentos. Por isso, há o fortalecimento de uma teoria populacional que foi estabelecida ali no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, a teoria dos neomalthusianos, que afirmam que a população e o alimento crescem na mesma proporção, porém, há uma necessidade de controle deste crescimento a partir dos métodos contraceptivos. Pílula, vasectomia, preservativo. Então, há um planejamento familiar a partir da década de 70, uma vez que eu tenho uma população urbana superando a população rural, e isso acaba demonstrando alguns problemas, entre eles o fenômeno de favelização de áreas com uma pequena infraestrutura, já que houve um crescimento do contingente populacional em pequeno intervalo devido à mecanização do campo, levando ao êxodo rural. Então, o êxodo rural ele tem uma íntima relação com a urbanização e também o processo de industrialização. Por que a industrialização? Porque a industrialização ela destaca oportunidades laborais. Oportunidades de trabalho. Então,
o êxodo rural é a expulsão desse trabalhador. E a industrialização, oportunidades laborais. Lembrando que o Brasil ele tem uma industrialização tardia. Nós temos 4 momentos da industrialização brasileira. Primeiro momento, 1500 a 1808, é chamado de proibição. Por quê? Porque o Brasil era uma colônia. E qual a função da colônia? Me diga aí. Ser uma economia complementar à sua metrópole. Então, a primeira fase, proibição. Para não falar que não houve industrialização, panos grossos e calçados voltado ali para o mercado interno. 1808 a 1930, implantação. Ganha um impulso, principalmente durante o governo de Dom Pedro II, com a tarifa Alves Branco, com a lei de terras e com a lei Eusébio de Queiroz. Essa coloca fim ao tráfico intercontinental de escravos. E o fim do tráfico intercontinental de escravos faz com que o escravo se torne uma mercadoria de difícil acesso. Então, sobra um pouco de recursos utilizado no processo tardio de industrialização brasileira, que ocorre de fato somente a partir de 1930, com a ruptura da política do café com leite por Vargas, que pega o Brasil num momento extremamente delicado da economia mundial. Que momento é esse? A crise de 29. Havia um grande volume de mercadorias, mas não havia um mercado com capacidade para absorver essas mercadorias. Como o Brasil era dependente do mercado externo na compra de tecnologia, Vargas vai inicializar um processo de industrialização marcado por um intenso intervencionismo do Estado na economia. É a terceira fase, 1930 a 1956, chamado de Primeira Revolução Industrial Brasileira, e a partir de 56, com a vinda das multinacionais, principalmente no setor automotivo, Fiat, Ford, Volkswagen, Chevrolet, estimulado pelo governo de JK, temos a quarta fase, chamada de internacionalização do capital. Então perceba que a urbanização tem uma íntima, uma intensa relação com o êxodo rural, com a vinda de indivíduos e com a industrialização, uma vez que eu vou ter oportunidades laborais. Fatores que determinam a urbanização. Primeiro, a mudança da matriz econômica. Como assim? A empregabilidade ela vai sair do setor primário e vai para o setor secundário. Deixa eu te mostrar isso. O que é o setor primário, secundário e o setor terciário? Eu já falei sobre isso em algum momento. Eu vou destacar mais uma vez. Primário, secundário e o setor terciário. Me ajuda aí. O que é o setor primário? Me ajuda. Vamos de novo? Então aqui eu tenho o setor primário. Setor primário. Vamos lá. O que é o setor primário? Olha para mim. O setor primário são atividades ligadas ao campo. Agricultura, pecuária, extrativismo. A base econômica do Brasil ainda é o setor primário, porém, o setor de maior empregabilidade, sem sombra de dúvida, é o setor terciário, comércio e prestação de serviços. Então perceba o seguinte, setor primário está relacionado à agricultura, pecuária, extrativismo. Gente, ainda é a base. Só que começa a haver uma transformação de um país exclusivamente agrário para um país o quê? Com um processo de industrialização. Até porque o setor secundário ele está relacionado ao quê? A indústria. Você lembra das indústrias? Me ajuda aí. Indústrias nós temos. A indústria de base é aquela da infraestrutura.
Uma indústria se estabelece para que outras possam vir a terem sucesso devido à infraestrutura promovida pela indústria de base, siderurgia, metalurgia, construção civil, termômetro e economia. Se a economia vai bem, é fruto também do apoio dado pela construção civil. Tanto é que ela tem um índice próprio, o INCC, o Índice Nacional da Construção Civil. Então eu tenho a indústria de base. Indústria de base. É a única? Não. Eu tenho a indústria de bens duráveis. Eu tenho a indústria de bens não duráveis ou bens de consumo. E eu tenho a indústria de ponta. Indústria de base é aquela que é responsável pela infraestrutura e bens duráveis, produtos com grande longevidade, não duráveis, pequena longevidade, quer ver? Grande longevidade, imóveis. Pequena longevidade, aí você vai ter vestuários, calçados, cosméticos, medicamentos. E a indústria de ponta marcada por uma intensa tecnologia. Então, um dos motivos responsáveis pela urbanização, sem sombra de dúvida, está relacionado à transição de parte do contingente populacional do setor primário para o setor secundário. Primário por quê? Saiu do primário devido à mecanização da segunda metade do século XX, vai para o setor secundário e hoje, século XXI, a maior empregabilidade, sem sombra de dúvida, setor terciário, você lembra, né? Claro que sim. Comércio e serviços. Comércio e serviços. Então, volta aqui. Olha que bacana. Um dos fatores determinantes da urbanização, a mudança da matriz econômica, primário para o secundário. Por isso que eu disse que a mecanização do campo com o êxodo rural, juntamente com o processo de industrialização, fundamental para a urbanização. A concentração fundiária também é um aspecto marcante. Onde que eu vou ter? Muitas terras nas mãos de poucos. Então eu não tenho tanta disponibilidade de terra. E aquele indivíduo buscando a sua sobrevivência, ele vai para onde? Ele vai, obviamente, para a cidade. Falta infraestrutura para desenvolvimento do pequeno produtor. Há uma modernização conservadora. O êxodo rural. Então, tudo isso, fator determinante para a urbanização. A transferência da população rural para o meio urbano acontece durante a Revolução Industrial. No Brasil, de forma mais marcante, durante a Revolução Verde. Em 2030, a população urbana será o dobro da população rural. Então, eu já sei os fatores determinantes para a urbanização do território brasileiro. Entre eles, o êxodo rural e o processo de industrialização com a transformação da matriz do setor primário, secundário e hoje, uma hipertrofia do setor terciário. Quando se fala em urbanização, temos que ter a consciência que há uma diferença entre cidade e município. O que é a cidade? É o meio urbano. E o que é o município? É o conjunto do meio urbano e o meio rural. Lembrando que existe uma área tênue de transição entre o meio urbano e o meio rural, área essa chamada de suburbana, muitas vezes caracterizada por uma intensa estrutura desordenada, fruto também, de um planejamento muitas vezes que não previa o aumento do contingente populacional das cidades brasileiras do Brasil, que são marcadas por uma enorme metropolização. Vamos entender o que eu disse. Primeiro, o que é uma cidade? Olha aqui, cidade. Gente, a cidade, ela contempla apenas a zona urbana. Falei cidade, olha, vai lá na minha cidade, eu estou falando da zona urbana. Se eu falar de município,
Aí você vai destacar a zona urbana e você vai destacar a zona rural. Falei zona urbana e zona rural, eu estou destacando município. Olha que bacana aqui. Deixa eu primeiro construir com você. Você já sabe, você já me conhece as minhas aulas, eu gosto de construir essas informações. Acho que é fundamental para você entender junto comigo esse processo. Vamos pegar aqui zona urbana, suburbana e a zona rural. Olha que bacana. Olha aqui, zona urbana, suburbana e vou colocar aqui no cantinho a zona rural. Aqui, ó, que vai estar aqui destacado, é uma área no limite da cidade. Então, que tem amarelo aí, deixa eu até escrever aqui, limite da cidade. E aí eu tenho 3 áreas. Essa primeira área, zona urbana. Esta área em transição aqui, zona suburbana. Aqui menorzinha, né, que eu coloquei aqui, a zona rural. O que é uma zona urbana? O que é uma zona suburbana e o que é uma zona rural? Olha para mim. A zona urbana é uma área nos limites da cidade onde prevalecem as atividades urbanas, transporte público, a administração. O Estado ele é muito mais atuante na zona urbana. Já a zona suburbana, área no limite da cidade, porém eu tenho atividades urbanas e atividades rurais. E a zona rural, área fora do limite da cidade, onde prevalecem as atividades rurais. Então, de novo, zona urbana, vou até colocar aqui. Aqui eu vou ter a prevalência das atividades urbanas. Zona suburbana é uma área de transição. Atividade urbana e atividade rural. E a zona rural, professor? Obviamente, predomínio da atividade rural. Ok? A zona urbana ela é alvo do movimento chamado de metropolização. Professor, não entendi. Vou te mostrar. Isso até o ano de 1990. Como assim? Na zona urbana, eu tenho o estabelecimento das indústrias, principalmente aquela mais importante para dar infraestrutura para que outras se estabeleçam, a indústria de base. Então, a indústria ela foi para as grandes cidades, as cidades polos, as capitais, e isso acabou atraindo contingente populacional. Por isso que eu tenho as cidades brasileiras, até o ano de 1990, marcado por uma enorme metropolização. Porém, gente, essas indústrias que vivem no mundo globalizado, mundo marcado pela integração de mercados, homogeneização cultural e a disseminação informacional, começam a competir no mercado extremamente predatório e os custos operacionais nessa região, que nós chamamos de zona urbana, aumentam fruto da gentrificação, do enobrecimento, da especulação imobiliária, levando muitas indústrias para continuar sendo competitivas no mercado global, se deslocarem para cidades de médio e pequeno porte. O que é uma cidade de pequeno porte? Até 100 mil habitantes. Médio porte, de 100 a 500 mil e grande porte, acima de 500 mil. Então, no primeiro momento, eu tenho a metropolização, porque eu tenho uma indústria que se estabelece na zona urbana, atraindo as pessoas, levando à metropolização. Porém, o enobrecimento dessa área faz com que ocorra a desconcentração industrial. Essa indústria vai para uma cidade de médio porte, que oferta subsídios, auxílio para a implantação dessa indústria. Quando acontece a desconcentração industrial, vai acontecer um fenômeno de atração populacional, uma vez que o indivíduo que sai de uma grande cidade, de uma cidade de médio porte, está buscando o quê? Trabalho, e além de trabalho, qualidade de vida. Começa a haver o fenômeno de desmetropolização. Então, até 1990, eu tenho a metropolização.
Com a desconcentração industrial, a saída dessas indústrias por uma cidade de médio e pequeno porte, vai acontecer qual fenômeno? Está acontecendo lentamente, né? A desmetropolização. Então, o Brasil hoje está marcado pela desmetropolização. Então, eu já sei como uma cidade se divide. Uma cidade não, na verdade, o município, né? A cidade é apenas quem? A zona urbana. Então, falou de cidade, você fala de zona urbana. Falou de zona urbana e falou de zona rural, você fala de município. Até porque a zona suburbana é uma área de transição entre a zona urbana e a zona rural. Então, cidade, somente zona urbana. Município, você coloca aí zona urbana e zona rural. Então, zona urbana é a área de um município caracterizada pela edificação contínua, existência de equipamentos sociais. Suburbana, atividades urbanas e rurais. E zona rural, não classificados como urbanas ou não urbanizáveis, onde prevalecem atividades rurais, agropecuária, agroindústrias, extrativismo, silvicultura e conservação ambiental. Tudo bem? Então já sei o que é uma cidade, inclusive eu sei fazer a distinção entre a cidade e o município, ok? Tá aí, ó. Zona urbana, área de transição, zona suburbana, e aqui de novo a zona rural. Mais uma vez, vale a pena enfatizar o que é uma cidade? Apenas a zona urbana. Se eu envolver a zona urbana e a zona rural, eu tenho um município. Ok? Gente, existem dois critérios para a classificação de uma cidade. O critério quantitativo e o critério qualitativo. O quantitativo, ele é um critério da ONU, que a cidade é um espaço com determinado número de pessoas. E para a ONU, na maioria das vezes, acima de 20 mil habitantes. O que é um espaço geográfico? É um espaço que é ocupado e transformado pelo homem. Se eu tenho um espaço geográfico ocupado e transformado pelo homem com mais de 20 mil pessoas, eu tenho uma cidade, segundo a ONU, critério quantitativo, 20 mil pessoas ou mais. Claro que isso varia de país para país. Esta é a percepção da ONU, uma percepção que cada vez mais está em desuso. Hoje o critério ele é o quê? Qualitativo. Olha aqui, ó, o critério que o Brasil adota é esse que vai cair na tua prova. É um espaço urbano com atividades políticas, administrativas, centralizando serviços de um município. O município não é a zona urbana e suburbana e rural? Eu vou centralizar os serviços aonde? Na cidade, que é apenas a parte urbana e também a parte rural, que é uma área de transição ali. Então, isso que é o critério adotado no Brasil, é o critério qualitativo. A cidade, ela é um espaço urbano com atividades políticas administrativas que centralizam os serviços de um município. Tudo bem? Então a gente vai ficar com qual critério? O critério qualitativo. E para finalizar, você não pode confundir a urbanização, e eu disse isso, com o crescimento urbano, fenômeno marcado pela expansão física das cidades. Áreas subnormais, periurbanização, conurbação e macrocefalia urbana. Vamos devagar. O que é macrocefalia urbana? É quando a cidade não consegue prestar os serviços básicos, devido ao aumento do contingente populacional. Como assim? Há um aumento do número de pessoas em um pequeno intervalo de tempo. E isso acaba acarretando uma falta de infraestrutura, segurança pública, moradia, educação, saneamento básico, muito comum nas áreas subnormais,
nas áreas de periurbanização, que fica onde? Na zona suburbana. Então, isso é macrocefalia. Então, isso promove o crescimento urbano. O que mais? A conurbação, o encontro de duas ou mais cidades próximas devido à intensa urbanização, formam áreas subnormais e acontece a periurbanização. Área subnormal, favelizada, periurbanização, periferia da periferia. Então, entenda o seguinte. O crescimento urbano é um crescimento físico devido ao crescimento populacional. Década de 70, as grandes cidades brasileiras crescem lentamente, enquanto as cidades em torno, intensamente devido ao movimento de desconcentração industrial. As cidades que mais crescem no Brasil são aquelas acima de 100 mil habitantes. E aí eu quero te chamar a atenção pelo seguinte. Caiu na tua prova, qual a cidade que mais cresce? Qual a cidade que mais cresce atualmente no Brasil? Aí você vai responder, é a cidade pequena e médio porte. Depende. A resposta vai depender se são números absolutos, número absoluto, ou se é percentualmente. Em números absolutos, ainda é a grande cidade. Ela não cresce no mesmo ritmo que ela crescia no passado. É uma cidade com mais de 500 mil habitantes. Percentualmente, médio e pequeno porte. A pequena cidade e a média. Você vai lembrar que a média 100 a 500 mil habitantes. E a de pequeno porte, menos de 100 mil habitantes. Ok? Então, muito cuidado. Em números absolutos é a grande cidade. Percentualmente, média e pequena cidade crescem mais do que a grande cidade. Aí você vai ter como justificativa a desconcentração industrial. E essa desconcentração industrial promoveu o quê? Você sabe, né, gente? Promoveu a desmetropolização. Ok? O crescimento urbano ele está associado, eu disse, à conurbação, está associado a áreas subnormais, está associado à periurbanização e está associado à macrocefalia urbana. Também está associado à macrocefalia urbana. Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou te contar com mais calma na próxima aula esse crescimento urbano. E mais do que isso, eu vou trabalhar alguns conceitos urbanos, entre eles o que é uma metrópole, o que é uma metrópole nacional, o que é uma metrópole regional. Você sabe o que é a conurbação? De fato, você entendeu direitinho o que é a conurbação? O que é uma megacidade? Qual a diferença de uma megacidade para uma cidade global? É o que eu estarei fazendo no nosso próximo encontro. Desejo a cada um de vocês bons estudos, sucesso, fiquem com Deus e nos encontramos em uma próxima oportunidade. Abraços, beijo no teu coração e até lá.